Aí sim, hein? Olha só que delícia de encontro. Eu tô aqui recebendo um monte de amigo em casa. O Clube de Contadoras resolveu fazer esse almoço delicioso. Aliás, que foi feito aqui a 10 mãos, né? Porque todo mundo participou. Tirando os que chegaram atrasados pra não participar. Eu cheguei atrasado. Não foi eu, hein? Até marcado eu postei hoje. Então assim, eu participei, gente. Isso mesmo. E olha só, gente, a ideia de reunir primeiro é pra realmente mostrar pra vocês o encontro bacana que foi esse ano, o crescimento do mercado contábil. É uma retrospectiva do que aconteceu. Então, na minha opinião, esse encontro nada mais espelha que realmente o que houve, né? Sim. Grandes encontros, muito conhecimento, muito compartilhamento. Então vamos começar agradecendo os nossos convidados que estão conosco hoje. Cris Marra, nosso parceirão, um empresário contábil lá de Brasília, faz sucesso, o cara manda bem, viu? Mais sucesso. É romântico, é galã, é contador, é tudo. A nossa querida Cláudia Lolita vem arrasando junto com a gente. Ela se uniu conosco aí nessa empreitada de vamos elevar a moral dos contadores e tamo junto, das contadoras. E das contadoras. E o nosso adorável Altair. Também é o cara que tá conosco hoje. É isso? Isso. Vamos E aí, então pra vai onde ser, agora? gente. E aí, a gente quer aproveitar para falar um pouquinho sobre 2017, tá no finzinho, né? Tanta coisa a gente realizou. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente essas 3 pessoas incríveis. Sim. Falamos o mesmo. Que eu já conhecia pela internet e, assim, imaginava que eram pessoas especiais, mas tive a certeza, então foi uma gratidão. E aí eu queria ouvir de vocês. Como foi o ano de 2017? O que marcou? O que vocês aprenderam? O que vocês ensinaram? Enfim, o que vocês compartilharam? Fala um pouquinho. Olha, antes de mais nada eu quero dizer que é muito legal estar aqui com vocês. É um sonho realizado, né? E eu quero fazer um comentário aqui muito legal, que é o seguinte. Essas garotas que vocês estão vendo aqui, elas são incríveis, tá? E cada uma delas tem uma característica especial. Essa daqui é a jovialidade pura. Tem uma energia. Sabe o Energisa lá do Edilson lá do Rio? Essa é a personificação da Energisa. Ah, que fofo. Ó, a Simone, eu costumo dizer o seguinte, a Simone, ela, com as mensagens que ela me manda, quando a gente conversa, ela me acalma. Eu sou um cara meio acelerado, né? Meio acelerado, e às vezes teve um dia que foi incrível, eu tava triste. Até porque as pessoas acham que a gente não fica triste, mas fica, tá? A gente é um ser humano como todo mundo. E do nada eu recebo uma mensagem dela, cara. Ela elevou o meu dia, isso foi incrível, incrível. A Helena é uma garota incrível, uma profissional de primeiríssima linha. Eu digo o seguinte, ela tem a gargalhada mais gostosa que eu conheço. Cara, ela é também o meu astral. Realmente é um prazer muito grande. Eu não vou fazer mais elogios, porque o Marra já teceu todos os elogios. Não pode fazer o que a gente gosta. Não, mas claro, ele falou tudo de especial, tudo de bom, ele deixou poucas coisas, mas eu me sinto muito feliz mesmo de compartilhar com vocês essa experiência. Eu acho que esse ano foi um ano fantástico, um ano assim... Eu sempre fui uma pessoa muito fechada no escritório, não fechada no escritório, mas eu sempre fiquei muito escondido. Apesar de ter os vídeos e tudo, Você eu me relacionava... fechado na telinha do YouTube, né? Isso, muito fechado ali, e eu acho que conhecer essas pessoas fantásticas realmente mudou, acho que o nosso futuro. Esse ano a gente aprendeu muito, né, Marra? Foi diversos treinamentos que a gente foi, e que a gente realmente se preparou para 2018. E foi um ano de muita evolução, né? Eu, pelo menos lá no escritório, a gente evoluiu muito, as pessoas, a equipe. Então, para mim, foi um ano muito fantástico. Mas daqui a pouco eu volto a falar. Vamos lá. Isso aí, gente. O que eu tenho de bom para falar nesse movimento de 2017? É que eu me sentia sozinha na minha profissão de contabilidade, porque eu não tinha um congraçamento, eu não tinha com quem trocar ideias, eu não sentia segurança nas pessoas. Se eu falasse, eu achava que a pessoa estava querendo ter algum interesse, ela queria tirar mais de mim do que me dar. E hoje em dia, gente, é tão maravilhoso. Eu tenho amigos no Brasil inteiro que eu posso confiar, às vezes até minha vida pessoal, eu posso falar os meus problemas e eu posso... Dicas de maquiagem. Até dicas de maquiagem, gente.
Gente, então eu quero dizer isso, 2017 foi um ano assim de muita alegria pra mim, que eu pude ter pessoas que eu gosto, né, de coração. Eu não tô vendo parte só da contabilidade. São pessoas como eu, que tem problemas como eu e que quanto a gente tá podendo se ajudar, não é verdade? Verdade, é verdade. Então tá sendo muito bom mesmo. A Cláudia falou uma coisa que eu acho assim primordial, que é a base da nossa estrutura. Independente da gente ter ampliado os nossos conhecimentos, porque a gente saiu de casa e conheceu mais gente no Brasil inteiro, nós verdadeiramente somos amigos. Sim. Nós não somos concorrentes, nós não estamos aqui disputando um com o outro. Exatamente. Nós somos amigos. Só o queijinho, a gente está disputando isso, pega pra mim. Mas como tem bastante, essa todo mundo não tá acirrada, tá uma disputa legal. Mas eu gostei do exemplo que você deu. O mercado é esse aqui. Cá para nós, isso aqui tem queijo para todo mundo. sobra. É isso aí. Então o mercado contábil é isso. O que a gente precisa fazer, que é algo que a gente está levando aí sempre que tem oportunidade, é o seguinte, sobre a nossa valorização. A valorização do profissional de contabilidade não está nas mãos de terceiros. Está nas mãos de cada um, está na minha, na sua, nas mãos de cada um de nós. É verdade. Na nossa união. Na nossa união também, tá? E no nosso empoderamento. Sim. Essa palavra é muito... Eu gosto muito dessa palavra. É claro que teve uma pessoa que me ensinou, uma pessoa muito importante na minha vida, que é a Verinha. Não sei se ela vai ver esse vídeo. Vamos dar um beijo. Ela me ensinou essa palavra, então nós estamos nos empoderando. Sim. E eu acho que cada dia que passar nós vamos nos tornar cada vez melhor. E você sabe, uma coisa bem interessante é que nós estamos colocando hoje na mesa todo o nosso conhecimento compartilhado. Sim. Então, assim, não tem aquela coisa de esconder. Não. Eu acho que o mercado contábil entendeu, principalmente as pessoas que estão envolvidas, entendeu que nós precisamos compartilhar, precisamos se unir para poder ajudar empresários em todo o Brasil. Então, assim, hoje, aquela curva de aprendizado que você tinha há anos atrás, sem esse compartilhamento, que você demorava às vezes 5, 7, 10 anos para aprender, hoje eu aprendo com a Simone, hoje eu aprendo com a Lúcia, aprendo com a Elaine, aprendo com a Cláudia e com você também. Ou seja, eu consigo reduzir o meu tempo de aprendizado, ter um resultado mais rápido e com certeza isso vai ajudar o quê? A nossa missão principal, que é salvar os empresários hoje no Brasil, que existe uma mortalidade ainda muito grande por falta de quê? De conhecimento e de estrutura de gestão, coisa que a gente consegue fazer muito bem. Esse movimento colaborativo, ele é muito bacana pontuar que ele é um movimento mundial. Isso mostra que o fato da contabilidade ser clássica, ser tradicional, não nos coloca num lugar de não estar acompanhando o que tem de mais moderno no mundo hoje. Verdade. E o que tem de mais moderno é o conhecimento, é o crescimento colaborativo. E assim, nós estamos mesmo praticando isso, a gente está vivenciando isso, e o mais legal é que a gente está levando isso para que as pessoas enxerguem isso. Então eu vejo o nosso trabalho muito importante, porque a gente está conseguindo alcançar diversos locais que as pessoas ainda não sabem que isso está acontecendo. É verdade. Né? Então eu tenho uma gratidão muito grande da gente estar exercendo esse papel mesmo de levar essa informação para muita gente. É isso, gente, a gente está junto, não fica isolado, vem junto. E aí o trabalho do Clube das Contadoras, ele vem também transformando a forma que essa informação chega, né? Sim. Eu sempre falo que eu até brinco, que eu venho gravar com as meninas, eu fico até meio fora de cena, porque elas são realmente muito animadas, entendeu? Traz uma diversão pro assunto. Ficou mais simpático nos seus vídeos depois que começou a gravar. Eu acho que eu fiquei até mais bonito, porque traz uma sensação de leveza, né, num tema que realmente é muito denso. Sim. Então, assim, vocês trazem de uma forma muito diferenciada, e isso vem fazendo o quê? E a missão de vocês é muito maior do que vocês pensam. Por quê? Hoje nós estamos num processo, o Marra sabe muito bem, de transformação da nossa classe. Nós temos um país maravilhoso. Nosso país é fantástico. E, no entanto, a gente vê tanta dificuldade, né? E quem vai ajudar a mudar isso? É claro que não vamos ser aí pretensiosos e dizer que nós vamos resolver isso sozinhos. Não. Mas nós somos agentes de né? É a transformação. porta de entrada de empreendedorismo, que é um movimento muito importante dentro de um país que está se reestruturando. Sim. Nas questões trabalhistas, nas questões tributárias, né? De contribuição, de como isso acontece. E principalmente ética. E da própria gestão, principalmente né? ética, né? Estamos Que a gente nem fazia antes, E aí, quando vocês falam de gestão, legal, ética e gestão. Lado a lado, não tem como você falar de gestão sem falar de ética e falar de ética sem fazer uma gestão, que aí entra no compliance, né? E quem pode atuar isso melhor do que a contabilidade, gente? Levar isso para as empresas, né? Se eu falasse assim, ó, se vocês perguntassem para mim qual foi a marca, eu tivesse que resumir, eu vou até perguntar para cada um, dar uma palavra do que marca 2018 no mercado contábil. Eu ia falar transformação. Transformação. E você? Escolhe uma palavra para marcar. Compartilhamento.
Eu acho relacionamentos. União. Confiança. Acho que transformação. Legal. Transformação, porque Começou com transformação e terminou. Legal. Vocês combinaram? Não combinamos não. É porque a gente está vivendo um momento de transformação, primeiro, da questão ética do próprio empresário, que a Receita Federal está trabalhando para que isso aconteça, né, que o empresário mude de comportamento. E a gente está mudando a visão também do contador, que ele está entendendo que o compliance, o sistema está ajudando a gente a acelerar esse processo e as nossas habilidades que nós viemos desenvolvendo com os anos, a gente pode ajudar muito mais o empresário. Então, outros serviços, outras vertentes estão surgindo dentro das empresas de contabilidade e com certeza vão ser o ponto-chave aí para ajudar os empresários a terem sucesso. Então, acho que a transformação de um lado e do outro está convergindo para a gente ter bastante sucesso. Então, uma das coisas que a gente estava conversando aqui sobre o que nós aprendemos em 2017 é que nós estamos ajudando muito os empreendedores a aumentarem os seus negócios, melhorarem os seus negócios, mas eu acho que principalmente a nos melhorar internamente, né? Nós estamos arrumando as nossas casas, nós estamos preocupados com a nossa evolução pessoal, com o nosso crescimento. Então, como eu tinha dito antes, nós temos uma preocupação de ser e não apenas de falar as coisas. E isso que o Cris falou é muito importante. A gente deve ser mesmo esse porta-voz de multiplicador de riquezas. A gente quer ser rica mesmo. Não. É bem isso. Um dos incômodos que se falou que o clube sempre teve desde o início, era esse, da visão do mercado em relação aos profissionais de contabilidade e às empresas de contabilidade. Então, assim, doía no coração quando a gente escutava um empresário. Que contador é feio. Não, isso eles deviam estar olhando pra mim, mas tudo bem, esquece. Tem o Marco também que é contador, pessoal, olha pro Marco. Quando mas falava... eu não sou feio assim não, o negócio que não deu tempo de me marcar. Esse é que é o lance. Quando a gente, às vezes, tava na rua e alguém perguntava o que você faz com o contador? Ih, coitado, né? Coitado. E a gente, como assim? Que coitado? Coitado por quê? De onde saiu isso, né? Ou então assim, não, e aquela piadinha. E aquela piadinha ridícula. Vê um mendigo, aí fala assim, olha, aquele lá já foi contador. Olha que péssimo. Não é péssimo, não. Os bandidos das novelas são os contadores, né? Então, assim, o nosso posicionamento é para fazer o caminho de volta, o caminho de volta. Que é do empoderamento, né? Exatamente, né? E é isso que o Cris falou, né? Nós somos geradores de riqueza, a gente não tá no lugar de coitado, gente. De forma alguma. Nós somos protagonistas. Isso. Né? Então a gente tá à linha de frente, né? Então... Gente, eu acho que a gente tem que brindar por esse posicionamento do contador na mesa gerencial. E das contadoras. Gente, um brinde à prosperidade dessa profissão maravilhosa. Então, assim, eu quero agradecer aos convidados, quero agradecer ao Altair, a Cláudia, ao Cris, que vieram de outro estado. O Altair também veio da Zona Sul, outro estado. Ah, não, é do mesmo estado. Quase outro estado. Mas é longe, viu? A gente atravessou a cidade. Mas ele saiu ontem lá da casa dele, não foi? Saiu hoje às 4 Daí da que manhã. cruzou a cidade, né? Diz as más línguas que a Zona Sul é em outra cidade, mas ainda eles vieram de longe para se encontrar. E assim, essa disponibilidade, e isso que elas falaram é verdade, gente. A gente tá aqui de verdade. Vai ter um almoço de verdade. Sim. Porque assim, Tá um esse cheiro encontro- aqui, ó. Tá bom. Esse encontro é real, porque assim, é o que a gente tem aqui. Muito obrigada, fica com a gente, um beijo no coração e curte o canal. Ei.